Olá pessoal, eu sou o professor Fabrício Valverde e hoje vamos para mais uma aula teórica sobre nomenclatura de hidrocarbonetos. Mais especificamente, esse vídeo trará as regras de nomenclatura para nomearmos alcinos de cadeia ramificada. Então, vindo aqui para um pouquinho da introdução, temos o seguinte. Então aqui, para os alcinos ramificados, tá? Então, o vídeo anterior que eu vou deixar aqui nos cards, é para os alcinos não ramificados. Então, se você não tem base nenhuma sobre nomenclatura, antes de assistir esse vídeo que traz os alcinos ramificados, é melhor você dar uma olhada nos alcinos não ramificados, porque esse vídeo é uma continuação do outro que eu deixei aqui nos cards, tá certo? Então, quando a gente tratou no outro vídeo dos alcinos não ramificados, ele não tinha esse localizador, o localizador da ramificação. Tá? Então ele tinha apenas o prefixo, que é o met, o et, o próprio, o but. Na verdade, o alcino mais simples vai ter dois carbonos da mesma forma que os alcenos. Então ele começa com et, que vai ser o etino, o propino, e a partir de 4 carbonos você tem que começar a numerar a posição da insaturação. Nesse caso aqui, como é alcinos, então da ligação tripla. Então a partir de but, você pode ter o but 1 ino, but 2 ino. A partir do pente, pente 1 ino, pente 2 ino. Aí com 6 carbonos, aí você já vai tendo mais possibilidades. Então você vai ter o x1 ino, o x2 ino, o x3 ino. E quanto maior for a sequência de carbonos da cadeia, a quantidade de carbonos da cadeia principal, e aí você vai colocando a posição que a insaturação se encontra. Tá certo? Então, agora aqui como nós temos os alcinos ramificados, como agora a cadeia vai ter no mínimo 3 extremidades carbônicas, então a gente precisa colocar a posição que essa ramificação vai ser encontrada, tá certo? Então, o que surge do vídeo anterior para esse é esse localizador, é a posição da ramificação, tá certo? Então, no vídeo anterior, como eu disse, a partir de 4 carbonos nós numerávamos a posição da ligação tripla. Agora, a partir de 4 carbonos, nós vamos ter que numerar a posição da ligação tripla, mas também a posição desta ramificação, quando a cadeia tiver 3 ou mais extremidades, tá certo? Então, o prefixo, como eu disse nos vídeos anteriores, dentro da química é imutável, tá? Se você está falando de nomenclatura IUPAC, você vai ter um carbono é met, 2 carbonos é et, 3 é prop, 4 é but, 5 é pente, e assim por diante. Tá? O intermediário está relacionado com o tipo de ligação entre carbonos que a cadeia tem. Então a gente já passou pelos alcanos. Então os alcanos é quando tinham apenas ligações simples entre carbonos. Então a gente usava o intermediário an. Os alcenos era quando tinha uma ligação dupla entre carbonos. Então a gente usava o intermediário en. E agora para os alcinos a gente vai ter uma ligação tripla entre carbonos. Então a gente vai usar o intermediário in. Tá certo? Então é isso que nós temos aqui. O intermediário para os alcinos é o in. E como nós estamos trabalhando ainda com apenas carbono e hidrogênio nas estruturas, então a terminação ela vai ser o, tá certo? Então tudo que nós virmos neste vídeo, ele vai ter o intermediário in e aqui o sufixo vai ser o, tá certo? Mas quando nós vermos álcool, a terminação vai ser ol. Quando nós vermos cetona, a terminação vai ser ona. Aldeído, a terminação vai ser al, tá certo? Então, o sufixo está relacionado com a função orgânica, ok? Então, passando aqui para o primeiro exemplo, nós vamos ter o seguinte. Então, só para demonstrar aqui quem são os prefixos, tá? Então, tem muito mais, né? Eu coloquei aqui tem no máximo 10, mas tem mais de 100, você tem prefixos aí para mais de 100 carbonos, tá certo? Então, o primeiro exemplo que a gente vai resolver, a gente vai dar um nome, é para esse cara aqui, tá certo? Então, aqui nós temos a fórmula estrutural condensada, tá? Os hidrogênios aqui eles estão condensados com o carbono, tá? Mas na realidade esses caras eles são, esses hidrogênios eles estão aqui ao redor do átomo de carbono, tá certo? Então, como eu já expliquei em alguns vídeos anteriores. Então, vou deixar aqui também nos cards o vídeo onde eu falo um pouquinho das fórmulas estruturais expandidas. E aí, como a gente pode analisar aqui, ó, eu tenho 1,
três extremidades carbônicas, ou seja, eu tenho ramificação, tá certo? Então, o que eu preciso determinar? Qual que é a minha cadeia principal, qual que é a minha sequência mais longa que passe pela ligação tripla, tá certo? Então, a minha maior sequência pode ser essa, ou a minha maior sequência pode ser essa. Porque a partir deste carbono, tem um CH3 para baixo ou um CH3 para o lado. Então, o nome será o mesmo se eu escolher aqui a cadeia principal como essa que está na horizontal, ou se eu pegar e descer para cá, o nome é o mesmo, tá certo? Então, como eu disse, nós temos três extremidades, então uma delas é uma ramificação, tá? Então, vamos pelo básico, vamos considerar que essa é a minha cadeia principal, ok? Então, o que a gente precisa determinar agora? Bom, aqui, se a gente considerar que essa daqui é uma ramificação, aqui é um carbono só. Um carbono é match. Tudo que for ramificação vai terminar com a palavra il. Então, como aqui é apenas um carbono pendurado, então aqui nós temos um metil. Tá? E aí, o que a gente precisa determinar, que foi explicado no vídeo anterior? Eu preciso determinar quem que é a ponta da cadeia, quem que é o meu carbono 1. Porque a gente precisa colocar as numerações. Como aqui tem 4 carbonos nesta estrutura, eu preciso colocar a numeração, tá certo? Porque essa ligação tripla podia estar aqui, essa ligação tripla podia estar aqui. É claro que se essa ligação tripla tivesse aqui, essa metila não podia estar aqui, tá certo? Então, esse aqui é o meu carbono 1, porque é o carbono que já começa a ligação tripla, tá certo? Então, uma das coisas que nós discutimos no vídeo anterior é o que está mais próximo aqui, qual que é a ponta que está mais próxima da ligação tripla. Esse que será o carbono 1, tá certo? Então, como esse carbono aqui já começa com a ligação tripla, esse é o meu carbono 1. E aí eu numero na sequência. Carbono 1, então carbono 2, carbono 3 e carbono 4. Como aqui já tem 4 carbonos, então eu sei que eu tenho que colocar também a posição dessa insaturação, tá? Como eu disse, se essa ligação tripla tivesse aqui, essa metila não poderia estar aqui, porque aí o carbono estaria fazendo mais do que 4 ligações, tá? Então, se você olhar o carbono aqui, todos os carbonos estão fazendo 4 ligações. O carbono sempre vai fazer 4 ligações, mas não necessariamente ele precisa estar ligado a 4 átomos, tá? Então, os carbonos aqui que fazem ligação simples, todos estão ligados a 4 átomos, são carbonos do tipo sp3, tá certo? Agora, esse carbono está ligado só a 2 átomos, então ele é um carbono sp, da mesma forma que esse carbono também está ligado a esse hidrogênio e a esse carbono. Também está ligado a 2 átomos, tá certo? Então, os carbonos da ligação tripla sempre estarão ligados a 2 átomos, por isso que a hibridização deles é sp e a geometria deles é linear, tá certo? Então, aqui, esse aqui é o meu carbono 1, o carbono 2, o carbono 3, o carbono 4, tá? Então, esse, aquele localizador que nós vimos no slide anterior, é a posição da ramificação. Então, lembra que a posição da ramificação vem em primeiro lugar. Se tem ramificação, ela vem na frente, tá certo? Então, aqui é o carbono 1, carbono 2, carbono 3. No carbono 3 tem a metila. Então, lembra que aqui é um carbono, então tem o prefixo met. Como é ramificação, termina com a palavra il. Então, aqui vai ser o 3-metil, tá? A metila está no carbono 3, ó. Não é, você não começa a numerar daqui, ó. Não é o carbono 1, carbono 2. O carbono 1 só pode ser esse, porque a ponta, né, o carbono que está mais próximo da insaturação, é esse carbono aqui. A insaturação já começa nesse carbono. Então, esse é o carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. No carbono 3 tem o metil, tá? Então vai ser 3-metil. 4 na cadeia principal é but, e a ligação tripla começa no carbono 1. Então esse aqui vai ser o 3-metil, but, 1-ino, tá certo? Então, ó, 3-metil, a metila está no carbono 3, ó. Carbono 1, carbono 2, carbono 3. No carbono 3 tem uma ramificação do tipo metil, tá? Aí but dos 4 carbonos da cadeia principal e o 1-in. Estou falando que no carbono 1 tem uma ligação tripla, tá certo? Então, se você já assistiu o vídeo de alcanos, o vídeo de alcenos, tá? Ambos os vídeos, ramificados e não ramificados, aqui agora você já está entendendo muito melhor como se é a lógica dessa nomenclatura de alcinos, tá certo? Ela é muito similar à dos alcenos
ramificados, tá certo? Lembra que para os alcenos ramificados eu tinha falado que qual que era a hierarquia? A ligação dupla era mais importante do que a ramificação. Então você ia sempre escolher qual que era a ponta da cadeia, qual que era o seu carbono 1, o carbono que tivesse mais próximo da insaturação e não em relação à ramificação. Aqui é a mesma coisa, tá certo? Então, vamos fazer mais um exemplo aqui, tá? Então, é praticamente a mesma estrutura, tá? Ó, 1, 2, 3, 4. Só que é como se eu pegasse essa estrutura e colocasse mais um CH3 aqui, tá certo? Então, essa estrutura é a mesma que está no próximo slide, só que aqui eu coloquei um CH3 a mais, tá? Para mostrar para vocês um detalhe. Então, ó, essa parte aqui é a mesma estrutura do slide anterior. Eu só peguei e coloquei mais um CH3 aqui, tá certo? E nessa estrutura, que a gente tá vendo agora na tela aí, não tem como ter mais ramificação, tá certo? Aqui o carbono já tá fazendo 4 ligações, aqui também, tá? Na ponta, se eu coloco alguém aqui na ponta, nesse carbono aqui, ele vai fazer parte da cadeia principal, não se torna uma ramificação, tá? Se eu colocar mais um carbono aqui, aí a minha cadeia vai ter mais carbonos aqui, ok? Ela vai ser mais longa do que eu tenho aqui. Então, a mesma ideia, tá? Aqui é o carbono que já começa a ligação tripla, então só esse pode ser o carbono 1, tá? Então, esse é o carbono 1, carbono 2, carbono 3 e carbono 4. Então, continua sendo o but-1-ino, tá? Qual que é a diferença agora? Que eu tenho duas ramificações metil no carbono 3, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3. O carbono 3 agora tem duas ramificações do tipo metil, ok? Então, agora eu vou ter o 3,3 de metil but-1-ino, tá certo? Então, o que eu tenho aqui, ó, tô falando aqui, ó, no carbono 3, ó, 1, 2, 3, no carbono 3, eu tenho duas metilas, ó, uma metila, duas metilas no carbono 3. Aí o but dos 4 carbonos da cadeia principal, o 1-in. Estou falando que no carbono 1 tem uma ligação tripla. A ligação tripla começa no carbono 1. Tá certo? Então é isso que eu estou dizendo a partir desse nome. Tá? Então, o que muitos alunos acabam esquecendo de colocar esse dia aqui. Tá? Então, essa daqui é a nomenclatura oficial da IUPAC. Então, das regras dentro da química, essa é a forma que você vai dar o nome. Tá certo? Então, você vai usar aqui 3,3. Eu estou falando que na metila, aqui, no carbono 3, tem duas metilas. Então, falando, ó, 3, 3. Tem que colocar 3,3, tá? Se você colocar só 3 metil, tá errado. Eu vou entender que se eu coloquei 3, estou falando que só tem uma ramificação, ok? Então tem que colocar 3,3 e ainda você reforça colocando que é um dimetil, tá? Então 3,3 dimetil, ó. Tem duas metilas penduradas nesse carbono 3, tá certo? Então essa é a nomenclatura oficial, essa daqui é a regra e qualquer coisa que você não coloque aqui da forma que tem que estar é considerada errada, tá certo? Então vamos lá para mais um exemplo. Beleza, agora eu aumentei a quantidade de carbonos da cadeia principal. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então agora tem um carbono a mais, ok? Aí, a extremidade, ó, tenho uma, duas, três extremidades, tá? Então, se eu tenho três extremidades carbônicas, uma delas é ramificação, tá? Da mesma forma, como a partir desse carbono tem um CH3 para a direita ou um CH3 para baixo, tanto faz se eu escolher essa como cadeia principal ou essa, o nome acaba sendo o mesmo, tá certo? Então, vamos pelo básico também, vamos deixar essa daqui como a minha cadeia principal, então vamos considerar esse CH3 como uma ramificação, tá certo? Então, esse aqui é o meu carbono 1, porque é o carbono que já começa a ligação tripla, tá certo? Então, esse é o carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Então, vai ser pente e um íno, tá? 5 carbonos é pente, a ligação tripla começa no carbono 1, então é pente e um íno. Então, a ramificação agora está em qual carbono? Tem que contar. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Então, a metila, a ramificação, está no carbono 4, ó. Então a gente vai chamar esse cara de 4-metil pente 1-ino, tá certo? Porque essa ramificação está aqui, mas ela podia estar aqui, tá certo? Ela podia
essa ramificação, ela podia estar aqui. Então eu tenho que falar, bom, essa ramificação está em qual carbono? Essa ligação tripla está aqui, mas ela podia estar aqui, tá certo? Então eu tenho que falar pente unino. Então, por isso que essas numerações, você tem que numerar a cadeia, porque você tem que colocar a posição da ligação tripla e da insaturação a partir de 4 carbonos na cadeia principal, tá certo? Então, quando a gente vem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. No carbono 4 tem um metil, ó, 4 metil. Isso aqui é uma ramificação só, um carbono só, então é um match. Como a ramificação termina com will, e ela está no carbono 4. 1, 2, 3, 4, por isso que é 4 metil. Aí 5 na cadeia principal é pente. Eu estou falando que a ligação tripla está no carbono 1. Ó. A ligação tripla começa aqui no carbono 1. Porque ela podia estar aqui, ó, tá? Que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Eu vou mudar a posição. A gente viu até agora tudo alguma coisa unino. But unino, pente unino. Então, depois a gente vai mudar a posição aqui para vocês verem, tá certo? Mas essa daqui é a regrinha para os alcinos ramificados, certo? O que eu fiz aqui? Eu peguei essa mesma estrutura, só que eu vou pegar mais um CH3 e vou colocar aqui. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, continua o 5. A ligação tripla continua começando no carbono 1. Só que eu coloquei aqui mais uma ramificação aqui, mais um CH3 aqui, certo? Então, aqui nós temos o 5, então vai ser o pente. Não mudei a posição da insaturação ainda. Não mudei a posição da ligação tripla, ela continua começando no carbono 1, tá? Só que agora tem duas ramificações metil em carbonos diferentes. Então, aqui é o carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. No carbono 3 tem um metil, no carbono 4 tem um metil. Então, esse aqui vai ser o 3,4 dimetil, tá certo? Então, aqui eu vou ter 3,4 dimetil. Aí, pente dos 5 carbonos na cadeia principal e um ino. A ligação tripla também começa no carbono 1, certo? Então, ó, 3,4, ó, 1, 2, 3 tem um metil e no 4 também tem um metil. Então, 3,4 dimetil. Se tivesse 3 metilas, se tivesse mais um CH3 aqui, seria trimetil. Se tivesse um CH3 aqui e um aqui, seria tetrametil. E assim por diante. Só que eu colocaria 3,3, 4,4 tetrametil pente-unino. Tá certo? Então tem que colocar. Tipo, a gente viu no exemplo anterior, colocava lá 3,3 de metil. Aqui as metilas não estão no mesmo carbono, mas estão nos carbonos vizinhos. Então aqui é 3,4 de metil, tá certo? Aí pente unino. Ok? Então agora você vê que eu mudei aqui, ó, a ligação tripla não começa mais no carbono 1, tá? Mas de que ponto essa ligação tripla está mais próxima? A ligação tripla está mais próxima dessa ponta aqui, desse carbono aqui. Então, esse é o carbono 1. Só que aí você não pode confundir, ó. Não é esse que é o carbono 1, tá? Tipo, nas outras, aqui, ó, aqui era o primeiro carbono, ela já começava aqui, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5. E aí, um ino, certo? Aqui, ó, você vai escolher qual que é a ponta que está mais próxima. Dá para ver que a ponta que está mais próxima da ligação tripla é essa daqui, ó. Tá? Essa ponta aqui está mais distante de chegar no carbono da ligação tripla. Então, esse aqui não é a ponta da minha cadeia, tá? Por que eu coloquei essa estrutura? Para a gente discutir o seguinte, tá? Aqui eu ando 2 carbonos e chego numa metila. Aqui eu ando 2 carbonos e chego na ligação tripla. E aí, qual que é a hierarquia? A ligação tripla é mais importante do que a ramificação, certo? Então, entre a ramificação e a ligação tripla é mais importante. Então, por isso que esse daqui é o meu carbono 1. Então, esse é o carbono 1, esse é o 2. Então, aqui a ligação tripla agora começa no carbono 2, tá? Então, não vai ser mais um ino, aqui vai ser 2 ino, tá certo? E aí a gente vai colocar todo o restante que falta. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá certo? Tenho 6 carbonos na cadeia principal. 6 carbonos é X, tá? Então, a gente sabe que a ligação tripla está começando no carbono 2. Então, vai ser X2-ino, tá? Porque o ino me remete à ligação tripla. Só que tem uma ramificação, eu tenho 3 extremidades carbônicas. Então, uma delas é ramificação, tá? Então,
Como eu disse, a partir desse ponto tem um CH3 para a direita e um CH3 para baixo. Então, tanto faz se eu escolher essa como cadeia principal ou esta, o nome é o mesmo, tá certo? Então, só que como essa ponta que está mais próxima da ligação tripla, então esse é o carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Então eu vou ter agora 5 metil, tá? A metila está no carbono 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vai ser 5 metil, X, 2, ino. Tá, ó. 5 metil, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. No carbono 5 tem um metil. X dos 6 carbonos da cadeia principal. E aí, 2 ino. Estou falando que a ligação tripla agora começa no carbono 2. Ó. Carbono 1, ela não começa no carbono 1. Ó. Se ela começasse aqui, se a ligação tripla tivesse aqui, seria um ino. Só que ela não está começando no carbono 1, ela está começando no carbono 2. Então aqui é o 5-metil X 2 ino. Ó, carbono 1 tem ligação tripla. Ela começa no carbono 2. Então é X 2 ino e a metila se encontra no carbono 5. Tá certo? Então lembra lá, tinha um localizador da ramificação. Você tem ramificação, então você precisa desse localizador, ok? Aí você tem o prefixo, que é o met, o et, o prop, o but, o pent, o ex, tá? Então você tem a quantidade de carbonos da cadeia principal, e aí você tem aqui o tipo de ligação entre carbonos, que é o an, o en ou o in. Como aqui tem uma ligação tripla, é o in, tá? E como só tem carbono e hidrogênio, termina com o. Ok? Então esse é o que? É o 5-metil X2-ino. Ok? Então vamos lá para mais um. Aí tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. A quantidade de carbonos na cadeia principal é a mesma, tá certo? A ligação tripla também começa no carbono 2, ó. Não está no carbono 1 a ligação tripla. Ela está começando no carbono 2, tá? E dá para ver que essa daqui é a extremidade mais próxima da ligação tripla, certo? Essa extremidade está mais distante da ligação tripla, tá? Então, esse daqui é o meu carbono 1. Então, esse aqui é o meu carbono 2. Então, ele vai ser X2-ino. Só que ele tem duas ramificações aqui. E agora as duas ramificações não são iguais, tá? Então, aqui eu tenho 2 carbonos na sequência. E aqui eu tenho 1, tá? Então, dá para ver que é diferente, ó. Aqui é um CH3. Aqui é um CH2, CH3 pendurado. Então, a minha cadeia principal é isso aqui. Isso aqui está pendurado na minha cadeia principal. Ó, eu tenho 4 extremidades, ó. 1, 2 extremidades, 3, 4. Então, se eu tenho 4 extremidades, 2 são ramificações, ok? E aí, o que mais que tem de interessante nessa estrutura? Ó, aqui eu tenho 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu tenho também 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá dando empate. 6 carbonos por aqui, 6 carbonos por aqui. Só que, qual dessas daí vai ser indo na horizontal ou depois descendo que vai ser a minha cadeia principal? Será que tanto faz? Será que tanto faz eu escolher essa quanto escolher essa? Não, certo? Então a gente já viu isso no vídeo lá que a gente falou de nomenclatura anteriormente, que eu tenho que escolher, quando der empate no número de carbonos na cadeia principal, eu tenho que escolher a cadeia que é mais ramificada. Então, se eu venho para cá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, isso aqui tudo é uma ramificação só. Isso aqui é um isopropil, certo? Então, ó, tem 3 carbonos, e ele estaria ligado à cadeia principal pelo carbono do meio. Então, isso aqui seria um isopropil, tá? Só que isso aqui é uma ramificação só. Quando eu venho aqui na horizontal, por esse caminho, eu tenho 2 ramificações. E aí que entra a regra da IUPAC. Quando der empate, ó, 6 carbonos, 6 carbonos. Deu empate, tá? Como que eu escolho? Aqui tem mais ramificação. Então, este caminho aqui, ó, tem 1, 2. Enquanto que por esse caminho, isso aqui é uma ramificação só. Então, eu tenho que dar preferência para essa daqui. Então, essa daqui é a minha maior sequência, certo? E aí tem que analisar o que agora? 2 carbonos na sequência
é et, 2 carbonos é et. Então, esse aqui é um etil, aqui é um carbono só, que é o metil, tá? Então, o que eu coloco na frente? O metil ou o etil, tá? Então, aí o PAC tem uma regra para isso. Então, como eu tenho ramificações diferentes, essa daqui começa com a letra E de etil, essa começa com a letra M de metil, você coloca essas ramificações no nome pela ordem alfabética. Então eu vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. No carbono 4 tem um etil, no carbono 5 tem um metil. Então esse aqui vai ser o 4-etil, 5-metil, X2-ino. Tá certo? Então, tem aqui, ó, 4-etil, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. No carbono 4, eu tenho um etil, isso aqui é um etil, são 2 carbonos ligados na sequência. No carbono 5, eu tenho um metil, ó, o carbono 4, aqui é o carbono 5. No carbono 5, eu tenho um carbono apenas pendurado, então é um metil. Aí o X dos 6 carbonos da cadeia principal e o 2-in, estou falando que a ligação tripla começa no carbono 2, tá certo? Então, 4-etil, 5-metil, X2-ino. Esse é o carbono 2, tá certo? Então, vamos lá, para fechar isso aqui. Então, última estrutura aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então, e aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho que procurar, quando tem ramificação próximo das pontas, eu tenho que procurar se tem uma cadeia que é mais extensa do que a outra, tá? Então, você bate o olho aqui e fala, ah, essa daqui da horizontal aqui é minha cadeia principal. O cara pode desenhar do jeito que ele quiser a estrutura, você tem que saber ler a estrutura, tá? Então, essa daqui, ó, eu tenho 6 carbonos aqui. Só que por esse caminho eu tenho 7. Então, isso aqui é a minha cadeia principal, tá certo? Ele desenhou desse jeito. Você tem que saber ler isso aqui. Tem que procurar a minha maior sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maior sequência é 7. Tá certo? Então, é isso que a gente vai colocar aqui como cadeia principal. Então, ele vai ser alguma coisa heptino. Hept, alguma numeração, ino. Tá certo? E ainda ele tem ramificação. Então, beleza. Achamos que tem 7. Agora, o que a gente tem que fazer agora? Determinar o quê? Qual que é o carbono 1, tá? Então, você achou a quantidade de carbonos da cadeia principal, agora você tem que achar, como tem uma ligação tripla, qual extremidade está mais próxima dessa ligação tripla. Então, aqui eu ando 1, 2, 3, para chegar no carbono que tem ligação tripla. Aqui eu ando 1, 2, 3, 4, para chegar no carbono que tem a ligação tripla. Então, quem que é a minha extremidade? Vai ser essa ou vai ser essa? Então, a extremidade vai ser essa, porque eu ando 1, 2, 3 e já cheguei no carbono que tem ligação tripla. Enquanto que por este caminho eu vou andar 1, 2, 3, 4 para chegar no carbono da ligação tripla. Então, a minha extremidade é essa. Então, esse é o carbono 1, esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4, esse é o 5, esse é o sexto e esse é o sétimo carbono, tá? Então, tem quantas extremidades? 1, 2, 3, 4. 4 extremidades carbônicas, então 2 são ramificações, tá? Então, entre ser essa e essa dá no mesmo, tá certo? Porque a partir desse ponto tem um CH3 para a esquerda ou um CH3 para baixo. Então, se eu vier para cá ou se eu vier para cá, de qualquer forma eu vou ter uma metila no carbono 2, tá certo? Então, eu tenho um metil no carbono 2 e eu tenho mais um metil aqui, ó, porque essa é a minha cadeia principal. Então é carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Então tem uma metila também no carbono 5. Então tem uma metila aqui no carbono 2 e tem uma metila aqui no carbono 5. Então vai ser 2,5 de metil. Aí hept, porque vai ter 7 carbonos na cadeia principal. Então 7 é hept. E aí, em que carbono que está a ligação tripla? Que carbono começa essa ligação tripla? 1, 2, 3. Então, vai ser 2,5 de metil, hept, 3 ino. Tá certo? É isso que a gente tem aqui, ó.
2,5, ó, tem uma metila no carbono 2. Aí 3, 4, 5, tem uma metila no carbono 5. Então 2,5 dimetil, hept dos 7 carbonos da cadeia principal. E aí a ligação tripla começa no carbono 3. Ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3. Hept 3-ino. Tá certo? Então, demos aqui o nome aos alcinos ramificados, tá certo? Então, até esse momento, já vimos os alcanos ramificados e não ramificados, alcenos ramificados e não ramificados, alcinos ramificados e não ramificados, tá? Então, você assistindo esses vídeos, você está pronto para pensar como você vai dar o nome para as estruturas, tá certo? Então, vão ter várias variações aí, tá? Você tem que saber identificar a ramificação, tem que saber identificar qual que é a extremidade da cadeia, tá? É importante que você saiba o an, o en, o in, quando que ele vai aparecer, que a partir de 4 carbonos você tem que começar a colocar, se tem a insaturação, você tem que colocar a posição dessa insaturação, tá? Você tem que determinar qual que é a ponta que está mais próximo dessa insaturação para que ela seja o carbono 1, a extremidade mais próxima da insaturação, tá? Então, são regrinhas que como você vai aprender isso aqui? Só fazendo questão, certo? Só treinando. Você não vai olhar isso aqui uma vez e vai saber fazer isso aqui de cor e saber isso para o resto da sua vida, tá? Então, você vai ter que fazer questões para acabar fixando esta ideia, tá certo? Então, é importante, antes de você começar a fazer reação, falar de isomeria, que você tenha isso aqui muito bem fundamentado para que as outras partes elas fiquem fáceis, tá certo? Então, próximo vídeo eu vou começar a falar agora de compostos cíclicos, só que não aromáticos, tá? Eu vou falar de compostos alicíclicos, tá? Então, esses compostos que a gente viu, essa sequência de vídeos de alcano, alceno e alcino, são compostos considerados alifáticos, tá? Alifáticos. Agora eu vou passar para a nomenclatura dos alicíclicos. São alifáticos de cadeia fechada, ou seja, são compostos de cadeia fechada, mas que não são aromáticos, por exemplo, como o anel benzênico, ok? Então, próximo vídeo farei aí um vídeo só falando da nomenclatura de compostos cíclicos alifáticos, tá certo? Então, espero que vocês tenham entendido. Ficou algum buraco? Tá com dificuldade? Volta, assiste, faz a anotação e aí depois vai fazer exercício até que isso fique muito bem fundamentado, tá certo? Então, essa era a aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Até mais e fui!